Havia noites em que o silêncio do centro de distribuição parecia maior do que o próprio galpão. Era como se o prédio respirasse, lento, metálico, profundo. Eu trabalhava como fiscal noturno no CD do Mercado Livre, no setor onde chegavam as devoluções. Era um lugar isolado do resto, com pouca movimentação e luzes que piscavam quando queriam. Mas nada me incomodava tanto quanto a esteira velha do fundo, uma linha de metal enorme que já não servia para nada e que, por protocolo, precisava continuar ligada. Ela fazia um zumbido constante, como se tivesse vontade própria. E foi por causa dela que minha vida mudou. Tudo começou numa quinta-feira. Não tinha nada de especial no dia, exceto pelo fato de que, por volta das 2h40 da manhã, meu monitor registrou um borrão passando na lateral da esteira. Pensei que fosse poeira, inseto, qualquer bobagem, mas quando voltei à fita, o borrão parecia uma pessoa correndo. O movimento era rápido, firme, com ritmo, só que o corredor estava completamente vazio. Isso me incomodou de um jeito estranho, porque eu conhecia bem aquele lugar. A câmera estava bem posicionada, o corredor não tinha pontos cegos. Caminhei até lá para conferir pessoalmente. Nada. Nenhum som além do motor da esteira e o estalar seco de algum pallet se acomodando. Voltei para a sala de segurança, dizendo para mim mesmo que era só cansaço. Mas na noite seguinte, no mesmo horário, a mesma coisa aconteceu. O corredor vazio e no monitor, a tal figura correndo ao lado da esteira. Dessa vez com o formato mais nítido, feminino. A sensação que tive não foi medo imediato, mas irritação. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Verifiquei os sensores, limpei as lentes, revisei cabos. Estava tudo em ordem. Porém, quando mandei rodar o teste de vídeo, a câmera travou por um segundo e mostrou a mesma figura again, só que mais estranha. Ela não mantinha o ritmo humano. A velocidade mudava de repente, como se alguém tivesse acelerado 3 quadros e depois voltado ao normal. Aquilo não fazia sentido. Fui até o servidor antigo, o que armazenava os arquivos das câmeras do setor. Era um equipamento ultrapassado, cheio de interferências, com alertas que ninguém tinha paciência de corrigir. Enquanto organizava as pastas, encontrei um arquivo com data de praticamente 1 ano antes. O nome do arquivo era tão comum que teria passado despercebido se não fosse pelo horário que me chamou a atenção. 2h40 da manhã. Abri com receio, já imaginando que era alguma gravação corrompida ou teste automático. O vídeo era tremido, cheio de ruídos, mas lá estava a mesma imagem. A mesma silhueta feminina correndo ao lado da esteira. Só que dessa vez o desfecho continuava. Ela tropeçava, gritava, sumia sob a lateral da máquina. Arrepiei da cabeça aos pés. A gravação cortava logo depois, como se alguém tivesse interrompido. Sentei na cadeira, encarando a tela sem piscar. Era impossível não fazer ligação com o que eu sempre ouvi por alto. Comentários sobre uma funcionária que teria morrido naquele setor. Ninguém falava abertamente. Era como se existisse um acordo tácito para não trazer o assunto à tona. Só que agora eu estava olhando para o acidente acontecer diante dos meus olhos, mesmo que através de um vídeo quebrado. Mexendo mais fundo nas pastas, achei outros trechos soltos, quadros congelados do corpo dela correndo, momentos em que a imagem acelerava bruscamente, pedaços onde parecia que alguém havia tentado apagar parte do registro. Tudo misturado, bagunçado, espalhado como cacos de vidro. E foi nesse momento que algo começou a mudar dentro de mim. Eu sentia que o corredor, mesmo vazio, tinha presença. Nas rondas seguintes, ouvi passos atrás de mim. Passos curtos, rápidos, como de alguém acompanhando meu ritmo. Sempre que eu virava, não tinha nada. O eco parava de repente, como se zombasse de mim por tentar flagrá-lo. A respiração curta, quase um sopro, começou a aparecer também, às vezes muito perto do meu ouvido.
Tentei me convencer de que era só paranoia causada pela descoberta do vídeo, mas a sensação era tão real quanto o concreto debaixo dos meus pés. Quando fiquei sozinho no setor para revisar a esteira, percebi outra coisa. A sombra ao meu lado mudava de forma. Pequenos movimentos que eu só notava na visão periférica, como se alguém desse um passo para dentro do meu campo de visão, mas recuasse quando eu virava o rosto. A pressão psicológica estava começando a me vencer. Foi aí que tomei a decisão de revisar o servidor inteiro, de cima a baixo. Descobri que o sistema, de tão antigo e sobrecarregado, estava misturando gravações antigas com o feed ao vivo. A tal aparição não era fantasma. Eram restos de arquivos quebrados, sincronizando de forma errada. Trechos do acidente voltavam sempre que o servidor tentava corrigir falhas. A mulher que corria na tela era a funcionária desesperada segundos antes de morrer. Isso explicava a figura correndo. Explicava a mudança de velocidade. Explicava a repetição do horário, mas não explicava o que aconteceu depois. Continuei revisando o corredor, tentando me convencer de que o medo ia passar. Só que, numa madrugada, percebi algo diferente no piso. Marcas de sola recentes. Aquele setor não recebia ninguém além de mim, e por protocolo eu sempre fechava o acesso assim que terminava a ronda. Segui as marcas que vinham do fundo, atrás da esteira. Um lugar onde ninguém deveria entrar, porque era perigoso e completamente desnecessário para qualquer operação. Quando afastei a estrutura, encontrei um casaco feminino jogado ali, sujo de graxa fresca. O tipo de graxa que só aparece quando alguém mexe na parte inferior da esteira, exatamente no ponto onde a funcionária havia morrido. O primeiro impulso foi imaginar que poderia ser um item antigo. Mas quando toquei nele, o tecido ainda estava úmido, e pela textura eu reconheci. Era graxa nova, de horas atrás. Meu peito gelou. Se a imagem do servidor era fragmento de passado, alguém estava ali agora. Alguém vivo, alguém que entrava escondido. Alguém que repetia, passo por passo, a corrida antes do acidente, como se tentasse recriar o momento final. Senti a respiração quente atrás de mim. Virei tão rápido que quase caí. Nada. Só que pela primeira vez, percebi outro detalhe perturbador. Ao redor do casaco, havia marcas de mãos na graxa. Não eram fantasmas. Não eram ecos do passado. Eram dedos reais, recentes, deslizando pelo chão, enquanto alguém se apoiava para olhar sob a máquina. A ideia de que aquela figura que corria na tela não era sobrenatural, mas sim alguém fascinado pela morte da funcionária, me destruiu por dentro. Eu não estava sendo seguido por um fantasma. Eu estava sendo observado por uma pessoa que imitava aquela mulher. Alguém que conhecia o acidente nos mínimos detalhes. Alguém que talvez tivesse visto os vídeos antes de mim. Alguém que, por algum motivo, retornava sempre às 2h40 para repetir os movimentos, os passos, a respiração, a sombra que recuava. Tudo fazia sentido agora. Eu nunca estive sozinho. Na última noite em que trabalhei ali, antes de pedir transferência, desliguei a esteira por alguns segundos, contra todas as normas. O motor perdeu o ritmo e, no silêncio repentino, ouvi nitidamente um barulho atrás da máquina. Algo leve arrastando no chão, como alguém mudando de posição às pressas. Uma presença que não devia estar ali. Uma presença real. Saí do setor sem olhar para trás. Não porque acreditasse em fantasmas, mas porque a verdade era bem pior. As imagens antigas não assombravam ninguém. Elas apenas chamaram alguém que ainda estava vivo. E esse alguém continuava retornando. Toda noite, no horário exato do acidente, correndo no mesmo ritmo, imitando a funcionária que morreu. Um ritual que ninguém conseguiu explicar. Um nome que nunca apareceu nos registros. Um rosto que as câmeras, mesmo funcionando, jamais captaram. Só o casaco sujo de graxa. Só as marcas no chão. Só a certeza de que, enquanto a esteira continuasse ligada,
Alguém ainda apareceria para repetir a última corrida dela. Foi isso que me fez pedir transferência imediatamente. Não pelo que eu vi na tela, mas pelo que eu ouvi, bem atrás de mim. Na última vez em que tentei fingir que era apenas um erro técnico. O horror real nunca esteve no acidente. Estava na pessoa que decidiu reviver aquilo todas as noites, escondida onde a câmera não alcançava. E até hoje eu me pergunto, se eu não tivesse desligado a esteira por alguns segundos, será que teria finalmente visto quem era? A represa sempre foi um lugar estranho, mesmo de dia. Fica longe da cidade, depois de uma estrada de terra que vira lama fácil quando chove. As árvores crescem tortas ali, como se tivessem aprendido a se inclinar com o vento constante que sopra do espelho d'água. A água é escura de um jeito que não parece natural. Não reflete o céu inteiro, só o que está muito perto. O resto some num preto espesso, pesado, como óleo parado. Naquela noite, o frio vinha rasteiro, grudando na canela. Não era a primeira vez que eu ia até lá, mas era a primeira vez sozinho. Levava a câmera pendurada no pescoço, mais por teimosia do que por coragem. Fotografia sempre foi um jeito de acalmar a cabeça, de organizar o mundo em quadros pequenos quando tudo parecia grande demais. A ideia era simples: registrar a margem, as árvores refletidas, talvez a neblina baixa que costumava se formar perto da água. O silêncio era quase total. Só o barulho distante de algum inseto e, de vez em quando, um estalo seco vindo do mato. Parei perto da lama, onde o chão ainda segurava o peso sem afundar. Ajustei a câmera, respirei fundo e foi aí que notei algo diferente na superfície. No começo, parecia só uma sombra mais clara, um reflexo torto. A água estava estranhamente lisa, sem ondulação nenhuma. Nem o vento conseguia mexer. Apontei a lente, achando que era truque de luz. Quando dei zoom, o estômago apertou de um jeito que até hoje não sei explicar direito. Havia uma mulher ali, de pé, dentro da represa. Vestia algo claro, talvez um vestido antigo, daqueles simples, que grudam no corpo quando molham. A água batia mais ou menos na cintura. O rosto estava voltado direto para a margem, direto para mim. Não tremia, não se mexia, não parecia respirar. O cabelo escuro caía reto, pesado, colado na pele. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo. A primeira coisa que veio foi a ideia de alguém precisando de ajuda. Gente se afoga naquela represa desde sempre. Tem história antiga, gente que sumiu e nunca acharam o corpo. O problema é que nada naquela cena parecia normal demais para ser real. A distância não era grande, mas também não era curta. Mesmo assim, senti como se ela estivesse perto demais, próxima num nível errado, como quando alguém invade seu espaço sem encostar. A voz veio sem aviso. Desce, me ajuda. Não foi grito, não foi sussurro. Foi arrastado, cansado, como se cada palavra fosse puxada de dentro da água junto com lama. O pior não foi o som em si, mas de onde parecia vir. Não ecoou sobre a represa. Soou colada no ouvido do lado esquerdo, quente demais para o frio que fazia. O corpo reagiu antes da cabeça, um passo à frente quase automático. O pé afundou um pouco na lama da margem. O coração começou a bater errado, fora de ritmo. A câmera escorregou na mão, mas não caiu. A visão ficou estranha, como se o mundo tivesse diminuído, concentrado só naquela figura. Outro passo veio, mesmo sem querer. Foi nesse instante que algo quebrou o transe. A mente conseguiu focar num detalhe pequeno, mas errado demais para ignorar. A mulher estava submersa até o peito. Mesmo assim, o som da voz não vinha abafado. Não borbulhava. Não vibrava na água. Era limpa, seca, próxima.
Levantei a lanterna que carregava no bolso e apontei para a superfície ao redor dela. A luz cortou o escuro e revelou algo que fez o estômago revirar de vez. Não havia ondulação, nenhuma. A água ao redor do corpo estava completamente parada, lisa como vidro. Nenhuma marola, nenhum sinal de movimento, nem quando ela falava, nem quando eu me mexia. Era como se o corpo não estivesse realmente ali, ou como se a água tivesse esquecido como reagir. A respiração ficou curta. O ar parecia pesado, difícil de puxar. Dei um passo para trás, sentindo a lama sugar a sola do tênis, relutante em soltar. A lanterna tremia na mão. A figura continuava imóvel, o rosto sem expressão, os olhos escuros demais para refletir a luz. Tá tudo bem, pensei em dizer, mas a voz não saiu. A garganta fechou. A sensação era de que qualquer palavra dita ali seria usada contra mim, puxada para dentro da água junto com quem a escutasse. Foi então que ela começou a afundar. Não caiu, não escorregou. Afundou devagar, como se algo invisível estivesse puxando pelos tornozelos. O vestido desceu junto, sem flutuar. Não houve bolhas, não houve som. A superfície permaneceu intacta, lisa, absurda. Antes de sumir por completo, o rosto inclinou um pouco para cima. Os olhos abriram de vez. Eram totalmente negros, não pupila dilatada, não sombra. Negros como a própria água da represa à noite. A boca se mexeu uma última vez. Chamou meu nome. O nome inteiro, do jeito que quase ninguém usa mais. As pernas falharam. Caí sentado na lama, sujando a calça, sentindo o frio subir rápido. O ar voltou de uma vez, ardendo no peito. Pisquei várias vezes, achando que tinha alucinado. Apontei a lanterna de novo para o mesmo lugar. Nada. Só água escura, parada, refletindo um pedaço torto das árvores da margem. Levantei do jeito que deu, escorregando, quase caindo de novo. Não pensei em recolher nada, nem em tirar foto, nem em conferir a câmera. Virei as costas e fui embora tropeçando, ouvindo meu próprio fôlego alto demais no silêncio. No carro, fiquei um tempo sem conseguir girar a chave. As mãos tremiam. O cheiro de lama parecia ter grudado em tudo. Quando finalmente liguei, o farol iluminou a estrada de terra vazia, comum demais para combinar com o que tinha acabado de acontecer. Cheguei em casa sem lembrar do caminho. Larguei a câmera em cima da mesa e fui direto para o banho, tentando tirar uma sensação que não era só sujeira. Água quente ajudou a relaxar os músculos, mas a cabeça continuava lá, presa naquele ponto escuro da represa. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, vinha a imagem da água lisa demais, da voz perto demais, do nome dito de um jeito íntimo demais. No dia seguinte, tentei agir normal. Fui trabalhar, conversei com gente, ri quando precisava. Mas tudo parecia um pouco fora do lugar, como se eu estivesse deslocado meio passo para trás do mundo. No fim da tarde, criei coragem para olhar a câmera. As fotos estavam lá, as primeiras da estrada, das árvores, da margem, tudo normal. Quando cheguei na sequência final, o estômago afundou de novo. Havia uma imagem diferente. Não lembrava de ter apertado o botão naquele momento. A foto mostrava a represa, escura, com a lanterna refletida na água. No centro, quase imperceptível, dava para ver uma forma clara, borrada, como se estivesse sob a superfície. E no canto inferior, refletido na água, algo que não devia estar ali. Um rosto. Não era nítido, mas os olhos negros se destacavam mesmo no borrão. O reflexo parecia sorrir de um jeito torto, errado. Apaguei a foto na hora. Depois apaguei todas as outras daquela noite. Formatei o cartão, como se isso pudesse apagar também da memória. Evitei a represa por semanas, meses. Sempre que alguém falava dela, o corpo reagia antes da cabeça, com um arrepio subindo pela espinha. Comecei a sonhar com água parada, com lama puxando os pés, com vozes que chamavam do fundo. O pior não foi isso. O pior começou quando, de vez em quando, no silêncio da casa,
uma sensação estranha surgia, como se alguém estivesse muito perto. Não dava para ouvir nada, mas o ouvido esquerdo ficava quente, sensível, como se esperasse um som. Algumas noites, quase dava para distinguir palavras arrastadas, pedindo ajuda. Nunca mais voltei lá. Nunca contei a história inteira para ninguém. Só sei que, desde então, evito qualquer lugar onde a água fique parada demais. E toda vez que passo perto de uma represa, lago ou açude, olho rápido demais para a superfície, com medo de ver meu próprio reflexo parado demais, olhando de volta, enquanto a água ao redor não se mexe nem um pouco. O barulho começou como um arranhão leve, desses que a gente acha que vem do vento batendo na janela. Mas, naquela noite, eu senti que tinha algo errado, antes mesmo de abrir os olhos. Sabe quando o silêncio parece inclinado para um lado? Como se o ambiente estivesse te observando. Foi isso. Levantei devagar, tentando entender de onde vinha o som. E foi só quando cheguei perto da cortina que percebi uma respiração abafada do lado de fora. Não fazia sentido. Meu apartamento ficava no 10º andar, de frente para a avenida, sem nenhuma varanda que permitisse alguém subir ali. Mesmo assim, a respiração continuava. E tinha um ritmo que eu conhecia. Quando puxei a cortina, o choque travou meu corpo. Ele estava lá, agarrado ao parapeito como se aquilo fosse normal. Os dedos espremidos no concreto, as pernas apoiadas numa faixinha mínima da estrutura e um sorriso aberto demais. Eu falei que nunca ia te deixar. A voz saiu firme, como se não estivesse pendurado a dezenas de metros do chão. Aquilo congelou tudo que eu sabia sobre ele e sobre mim. Quando conheci o Gabriel, ele era só mais um dos garotos quietos da escola. Não tinha muitos amigos, falava baixo, sempre educado. De certa forma, a convivência com ele era até confortável. Ele ria das mesmas piadas que eu, gostava das mesmas bandas, prestava atenção de verdade quando eu falava. Não parecia ter nada de errado. A sensação de incômodo começou pequena, quase tímida. No início, ele aparecia no intervalo usando uma camiseta igual à minha, e eu achava coincidência. Depois, no mesmo dia, estava com o mesmo corte de cabelo. Depois, usava expressões que eu usava. E aí, sem perceber, começou a moldar a rotina dele e a minha. Se eu chegava mais cedo, ele chegava mais cedo. Se eu mudava o caminho para casa, ele mudava também. O problema é que ele sempre justificava tudo com um sorriso simples. Somos parecidos. É normal. Mas não era. Comecei a notar que toda vez que eu saía com outro amigo, ele aparecia online enviando mensagens longas, querendo saber onde eu estava, com quem, por quê. Perguntas demais para alguém que, em teoria, era só um colega. O desconforto escalou quando ele passou a esperar na porta do meu prédio, sem avisar, às vezes por horas. E quando eu perguntava o motivo, ele respondia como se estivesse dizendo a coisa mais óbvia do mundo. É só porque gosto da sua companhia. Nessa época, ainda tentei ser educado, achar que era carência que ia passar. Mas a linha do aceitável começou a desaparecer. Um dia, bati o olho nele na estação de metrô. Não era hora de aula, não era caminho dele, não fazia sentido nenhum. Ele estava parado na plataforma oposta, olhando direto para mim. Não acenou, não sorriu, não fez nada. Só ficou me observando. E quando o trem passou entre nós, ele sumiu. Foi ali que senti, pela primeira vez, que aquilo tinha saído do controle. Quando decidi me afastar, a reação dele foi imediata e assustadora. Comecei bloqueando mensagens, evitando conversar, reduzindo contato. Mas ele encontrou outras formas. Primeiro, batidas na porta de madrugada. Sempre 3 batidas, firmes, rápidas, impacientes. Eu nunca abria. Ele nunca dizia nada. Depois,
cartas anônimas no tapete da porta, escritas com uma letra que eu reconhecia de longe. Você não precisa de mais ninguém. Eu sei quando você está triste. Não me deixa sozinho de novo. Eu tentava ignorar, convencer a mim mesmo de que ele ia desistir. Só que algumas noites, quando eu acordava para beber água, via uma sombra parada perto da porta de vidro da sala. Muito imóvel para ser imaginação. A gota final veio quando ele começou a aparecer na janela do térreo do meu prédio. Sim, na janela, olhando para cima, como se soubesse que, em algum momento, eu ia passar por ali. Foi então que avisei meus pais, conversei com um professor, tentei tomar distância oficial, mas ninguém levava a sério. Achavam exagero, insegurança, coisa de adolescente. E ele percebeu essa desvantagem. Na noite do parapeito, aquela em que tudo realmente explodiu, eu estava sozinho. Minhas cortinas tinham ficado abertas porque eu tinha adormecido no sofá, e talvez isso tenha dado coragem a ele. Os olhos estavam arregalados, mas não de medo, de entusiasmo, como se finalmente tivesse provado algo para mim. Você não entende, né? Ele sussurrou ofegante, tentando subir mais um pouco. Ninguém te conhece como eu. Ninguém. Me afastei imediatamente, tentando ligar para a portaria, para qualquer pessoa, mas a mão tremia tanto que o celular quase caiu. Ele continuou. A gente poderia ser perfeito, só nós dois. O sorriso aumentou. O vento batia no rosto dele, fazia o cabelo bagunçar. A cena era tão absurda que meu corpo não respondia. Como alguém escala até um 10º andar sem equipamento, sem lógica, sem medo. Abre a janela, ele pediu, como se fosse só um convite para assistir um filme. Dei 2 passos para trás. E aquilo mudou tudo. O rosto dele contorceu. Não era raiva comum. Era frustração profunda, bruta, quase infantil. Um sentimento de posse ferida. Você está me machucando, ele disse com a voz embargada. Não era para ser assim. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de segundos e eternidade. Ele perdeu o apoio de um dos pés. Tentou compensar, mas o concreto era liso demais. Vi o corpo balançar. Vi o desespero surgir tarde demais nos olhos dele. Ele caiu, só que não direto. Ele se agarrou à grade do andar de baixo, depois a da sacada seguinte. Foi descendo de um jeito caótico, desesperado, até sumir de vista. Nunca soube se foi cálculo, sorte ou puro impulso. A polícia apareceu. Os síndicos também. Reviraram câmeras, mas ele não foi encontrado naquela noite. No dia seguinte, meus pais me tiraram dali. O prédio reforçou seguranças e Gabriel simplesmente sumiu. Mudou de escola, de bairro, de tudo. Às vezes, ainda penso no sorriso dele pendurado no meu parapeito, no brilho que não era alegria nem coragem, era certeza, a certeza doentia de alguém que acreditava que eu era parte dele. E mesmo hoje, anos depois, toda vez que acordo com um barulho na janela, preciso respirar fundo antes de abrir a cortina, só para confirmar que não tem ninguém ali. Quando encostei no ponto de ônibus naquele feriado, a primeira coisa que senti foi o ar frio batendo no rosto. E a segunda foi um incômodo que não tinha explicação. O lugar estava completamente vazio, silencioso, como se a cidade inteira tivesse decidido dormir mais cedo. E mesmo assim, não me senti sozinha. Havia um homem parado encostado num poste a alguns passos, imóvel. Ombros relaxados demais para o jeito que me observava. Ele usava uma máscara cirúrgica grossa demais, quase rígida, daquelas que lembram equipamento de pintura industrial. Não era uma máscara comum. Ela deformava um pouco o contorno do rosto, como se tivesse várias camadas por dentro. Ele não me encarava diretamente. Mantinha a cabeça virada a alguns graus, só o suficiente para que eu percebesse que sim, aquele homem estava me observando.
Aquele ângulo mínimo era pior do que um olhar fixo. Parecia estudado. Fiquei repetindo na cabeça que talvez fosse paranoia. Feriado, rua vazia, luz amarela tremendo. Tudo ajuda a criar clima. Mas havia algo nos ombros dele, na postura parada, que não combinava com alguém esperando o ônibus. Quando o meu ônibus finalmente apareceu, senti um alívio automático. Entrei rápido, paguei a passagem, procurei um banco perto da frente. O motorista, que já me conhecia, brincou sobre eu estar trabalhando até tarde em pleno feriado. Antes que eu pudesse responder, ouvi um som atrás. O homem entrou também. Aquilo gelou a parte de dentro do meu estômago. Eu tinha ouvido claramente ele dizendo ao motorista, antes mesmo do ônibus chegar, que não estava esperando condução. Lembrei da frase com exatidão. E agora ele estava entrando, calado, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sentou 2 fileiras atrás de mim. Não mexia nas mãos. Não olhava para a janela, para o celular, para os lados. Apenas mantinha o rosto, ou aquilo que eu podia ver da máscara, apontado para a minha nuca. A sensação era a de que um ventilador gelado estivesse ligado atrás de mim, soprando direto na pele. Tentei respirar fundo, manter a postura de quem não reparou em nada. O ônibus estava quase vazio. Só umas 3 pessoas espalhadas, todas distraídas com seus próprios mundos. O motorista seguia em silêncio. Eu via tudo pela janela como se estivesse por trás de um vidro grosso. As luzes da rua, o feriado morto, as lojas fechadas. De repente, o motorista avisou que a linha terminaria antes do previsto. O terminal estava fechado e ele só poderia seguir até um ponto isolado, um pouco antes. Aquilo arrepiou meu corpo inteiro. Era justamente o trecho que eu evitava em dias comuns. Ele parou. Desci. O barulho da porta pneumática se fechando pareceu mais alto do que deveria. E o homem desceu também. O silêncio do lugar parecia ter peso. Eu ouvia meus passos e, alguns metros atrás, passos que não tentavam disfarçar em nada. Não eram acelerados, não eram lentos, apenas constantes. Não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, desmoronaria. Segui direto para o centro comercial onde trabalho, mesmo sabendo que não havia expediente. Mas eu tinha a chave da porta dos fundos, acesso de funcionários. A rua ao redor estava deserta. As vitrines apagadas refletiam fragmentos do meu movimento, como se eu estivesse sendo dilacerada em vários pedaços enquanto corria. Consegui entrar pelo portão lateral gradeado, quase tropeçando nas próprias pernas. Passei minha identificação, a trava eletrônica fez aquele som burocrático e eu empurrei a porta. Antes de fechá-la, olhei instintivamente para trás. Ele estava ali, do outro lado da grade, parado, a cabeça inclinada. O vapor da respiração molhando a parte interna da máscara, fazendo pequenos pontos de umidade no tecido grosso. Ele não falou nada. Não tentou pular a grade. Não colocou as mãos entre as barras. Apenas ficou ali, como se estivesse me deixando saber que aquilo não tinha terminado. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar no corredor interno do setor de carregamento. Aquele lugar era grande demais. Silencioso demais e iluminado só por lâmpadas fluorescentes que faziam um barulho irritante. Precisei atravessar todo o corredor externo até chegar à porta metálica que dava acesso ao interior do centro comercial. Sabia que, uma vez lá dentro, haveria mais segurança, mais luz, mais gente de plantão. Só que, ao virar o segundo corredor, ouvi passos. Não eram meus. Quando olhei para trás, a realidade me deu um golpe seco. O homem tinha encontrado entrada pelo estacionamento. Talvez uma porta mal trancada. Talvez alguém tivesse passado por ali e esquecido destrancado. Mas ele estava dentro, sem dizer nada, sem correr, sem fazer qualquer gesto brusco, apenas me seguindo. Só que agora os passos dele aumentavam de ritmo a cada curva que eu fazia. Eu corria. Ele apertava o passo, eu virava um corredor,
Ele aparecia na esquina seguinte. A respiração ficava mais curta a cada metro. Eu já não conseguia pensar direito. A porta interna parecia longe demais. A sensação era a de que o som dos meus passos estava sendo engolido pelo espaço, e o dele ficava cada vez mais próximo. Quando virei a última curva, a porta metálica estava ali, finalmente. E a figura do segurança também. Ele havia retornado do intervalo, justamente naquele segundo. Eu gritei que havia alguém me seguindo. O segurança não pensou duas vezes. Foi para cima do homem. Ele tentou fugir, mas não correu. Apenas deu alguns passos para trás, como se estivesse mais assustado do que eu. Mesmo assim, foi detido com facilidade. A máscara continuava no rosto e, de perto, o tecido era ainda mais estranho. Grossas camadas sobrepostas. Mais tarde, descobri o porquê. A polícia informou que ele tinha histórico de transtorno erotomaníaco. Acreditava que mulheres específicas lhe enviavam sinais invisíveis e que a máscara era para esconder o rosto das câmeras. Ele vinha me seguindo havia cerca de 3 semanas, mapeando horários, rotas, hábitos. Sabia quando eu saía, sabia quando eu voltava, sabia quais dias eu estava mais vulnerável. Nada aconteceu naquela noite, mas o que poderia ter acontecido é o que mais me destrói. Se o ônibus não tivesse parado antes, se eu não tivesse a chave do centro comercial, se o segurança não tivesse voltado exatamente naquele minuto, fico pensando em como alguém pode estudar cada movimento de outra pessoa sem que ela perceba. Como alguém pode decidir que você pertence à história que ele inventou sozinho. Ainda hoje, às vezes, ao esperar condução, sinto o mesmo vento frio daquela noite. E por um segundo, juro que sinto alguém ajustando a cabeça alguns graus, só para que eu perceba que estou sendo observada. Farol baixo, marcha reduzida e aquele silêncio pesado que só a estrada de chão consegue ter quando a neblina fecha tudo de uma vez. O motor do caminhão à frente surgia e sumia como um vulto grande demais para desaparecer de verdade, mas pequeno demais para dar segurança. Cada curva parecia mais longa do que deveria e a sensação era de estar andando dentro de um corredor branco, sem teto e sem paredes. Aquela estrada rural eu conhecia só de ouvir falar. Ligava um povoado pequeno a uma rodovia maior. Era usada por caminhoneiros para cortar caminho e por moradores da região que já sabiam onde desviar dos buracos. Não tinha poste, não tinha sinalização decente, só mato dos dois lados e cercas velhas que apareciam quando o farol acertava o ângulo certo. O caminhão seguia devagar demais, mas ninguém tinha coragem de ultrapassar. A neblina engolia tudo a poucos metros. Manter distância era questão de sobrevivência. Qualquer erro ali virava notícia ruim no dia seguinte. O rádio estava desligado, não por escolha consciente, mas porque parecia errado quebrar aquele silêncio. Só o som dos pneus no cascalho úmido e o motor trabalhando baixo. Em alguns trechos, dava para sentir o cheiro da terra molhada entrando pelo carro, misturado com o frio que começava a subir pelas pernas. Foi numa reta curta que tudo mudou. Sem aviso, as luzes de freio do caminhão explodiram em vermelho na minha frente. A reação veio no susto, pé no freio, volante firme, coração subindo para a garganta. O carro derrapou um pouco no chão solto, mas parou a poucos metros da traseira do caminhão. Por um segundo, achei que tinha sido um animal. Vaca solta, cachorro, qualquer coisa comum de estrada. Mas o caminhoneiro não desceu xingando nem acelerou de novo. Ficou parado, com o pisca-alerta ligado. O motivo apareceu quando a neblina abriu o suficiente. No meio da pista, bem na frente do caminhão, tinha uma criança, parada, sozinha. Era pequena, não devia ter mais que 7 ou 8 anos. Vestido branco simples, daqueles que parecem roupa de ficar em casa.
os braços caídos ao lado do corpo, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse olhando para o chão, ou talvez para a própria sombra, que nem existia naquela luz difusa. O impacto não foi medo imediato, foi estranhamento. Aquela não era uma cena possível. Não naquela hora, naquele lugar, naquela estrada. O caminhoneiro abriu a porta devagar e desceu. Era um homem grande, desses acostumados com estrada, postura firme, mas dava para ver que estava nervoso. Passou a mão no rosto, respirou fundo e falou alto, mais para si do que para mim. Essa criança surgiu do nada. Saí do carro também. O frio pareceu dobrar quando pisei fora. O silêncio ficou mais pesado. A criança continuava ali, imóvel, como se não percebesse dois veículos parados e faróis apontados diretamente para ela. Você também está vendo, né? Ele perguntou, sem tirar os olhos da pista. Confirmei com a cabeça. Não tinha muito o que dizer. Aquilo era real demais para ser imaginação. Ela não estava aqui antes. Eu juro, ele completou. Chegamos a dar 2 passos na direção dela. Não para assustar, não para tocar, mas por instinto de adulto vendo uma criança sozinha numa estrada perigosa. Antes que qualquer um falasse alguma coisa, a neblina fechou de novo, rápida, como se alguém tivesse puxado uma cortina branca. Durou poucos segundos. Quando abriu, a pista estava vazia. A criança tinha sumido. O caminhoneiro soltou um palavrão baixo, daqueles ditos sem força, só para aliviar o nervo. Olhou para os lados, para o mato, para a cerca. Não tem como ela correr tão rápido, disse. Nem para onde ir. A ideia mais lógica foi pensar que ela tinha entrado no mato. Criança assustada, se escondendo. Não parecia certo deixar para lá. Andamos alguns metros pela pista, olhando para o chão, chamando em voz alta. O nome não importava. Qualquer palavra servia para mostrar que não éramos ameaça. A neblina deixava tudo abafado. A voz parecia morrer a poucos metros da boca. Foi quando senti aquela sensação ruim, difícil de explicar, como se tivesse esquecido algo óbvio atrás de mim. Um incômodo na nuca, um arrepio que não vinha do frio. Virei primeiro. A criança estava de novo no meio da pista, no mesmo lugar, na mesma posição. Vestido branco, cabeça inclinada, imóvel, não atrás do caminhão, não mais à frente, exatamente onde tinha aparecido da primeira vez, como se nunca tivesse saído dali. O caminhoneiro virou logo depois e travou. O rosto dele perdeu a cor num segundo. Isso não é possível, murmurou. Ninguém correu, ninguém gritou. O corpo simplesmente recusou qualquer reação brusca. Era como se algo dissesse, sem palavras, que aquilo não aceitava aproximação. A criança não se mexia, não olhava para a gente, não respirava de forma visível. Era uma presença, não exatamente uma pessoa. Voltamos devagar, passo por passo, sem tirar os olhos dela. Quando chegamos perto do caminhão, o pisca-alerta continuava piscando, marcando o tempo de um jeito irritante. Entramos nos veículos quase ao mesmo tempo. Porta fechada, cinto esquecido, motor ligado às pressas. O caminhão arrancou primeiro. Passei pelo ponto onde a criança estava segundos antes. O farol iluminou só neblina e chão vazio. Não paramos para olhar pelo retrovisor. O povoado apareceu como um alívio. Algumas casas baixas, luzes amareladas, um bar ainda aberto apesar da hora. O caminhão encostou perto de um mercadinho pequeno. Parei atrás. Descemos em silêncio. O caminhoneiro acendeu um cigarro com a mão tremendo. Puxou 2 vezes antes de conseguir falar. Aquilo não foi normal, concordei. Nenhum dos dois tentou explicar. Só precisávamos confirmar que não tinha sido loucura individual. Um homem mais velho, sentado na porta do bar, observava a gente. Aproximou-se devagar, curioso. Contamos por alto. Estrada, neblina, criança no meio da pista. Não entramos em detalhes demais. À medida que falávamos, o rosto dele fechava. Vestido branco? Perguntou. Confirmamos.
Ele suspirou fundo, como quem já tinha ouvido aquela história antes. Vocês viram de novo, então? Perguntei do que ele estava falando. Essa estrada não gosta de ser usada de noite, respondeu. Faz anos que acontece. Contou que muito tempo atrás, uma família inteira tinha morrido ali. Carro pequeno, curva mal feita, neblina forte. Bateram de frente com um caminhão. Não sobrou quase nada. Tinha criança no carro? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, só adultos. Nunca teve criança naquele acidente. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer resposta. O caminhoneiro apagou o cigarro sem terminar. Disse que não passaria mais por aquela estrada, nem de dia se pudesse evitar. Voltei para o carro com um peso estranho no peito. Não era medo direto, era a sensação de ter visto algo que não precisava de explicação, porque qualquer tentativa de explicar só pioraria. Até hoje, quando pego estrada rural com neblina fechada, reduzo mais do que o necessário. Não por prudência apenas, mas por respeito. Algumas imagens não pedem interpretação, só pedem distância.